Oi, gente, bom dia. Retomando a aula, porque a internet aqui. Olha, sem energia. Vou ter que regravar isso aqui para vocês. Bem, então eu espero que todos estejam bem, estejam muito bem, respeitando aí os protocolos, tá? E para que nós possamos nos manter bem em saúde. Então vamos lá, diretamente ao ponto. Quero desejar a vocês uma excelente semana também, de segunda-feira. E que, independentemente de que data seja, é muito importante que nós possamos ter essa consciência de respeitar-nos enquanto seres humanos. Por quê? Porque, independentemente de sermos homens, de sermos mulheres, nós somos seres humanos e dependemos de um respeito mútuo. Nós possamos sempre valorizar aquilo que nós somos, mas aquilo também que o outro é. Nós temos cérebro, nós temos coração, e temos a graça de nascermos com duas mãos, dois pés, dois olhos, dois ouvidos, uma boca, um nariz, para que nós possamos, de fato, agradecer a Deus pelo que somos, seres humanos, mulheres, homens, tá? Não há aí nenhuma superioridade entre um e outro. O que há é uma dependência mútua de um do outro, porque somos feitos não para viver só, mas para vivermos em sociedade. Tá? Então, nos respeitemos, homens e mulheres, sobretudo em agradecimento ao dom que Deus nos deu, que é a vida. Bem, vamos lá? O que diz? A primeira questão da página 20, todo mundo com livro, caderno, caneta, lápis, borracha, e corrigindo a atividade. Na primeira questão, nós temos aí o nosso cartaz, né? E que ele diz assim: o seu filho quer 2 gotinhas de sua atenção. A primeira questão é simplesmente interpretação de texto, e é quando a gente diz que o texto é um pretexto para o estudo da língua portuguesa. Então, o item A, ele pergunta o seguinte: a palavra gotinhas tem 2 sentidos. Quais são eles? Ele afirma quais são os sentidos da palavra gotinhas. Primeiro sentido é o sentido da vacina em si, né? Contra a poliomielite, são 2 gotinhas. E o segundo sentido é que o pai e a mãe devem dar atenção ao filho por levar o filho para vacinar. Não é isso? Sentido de atenção. Pouco tempo. Você vai ao posto, em pouco tempo seu filho é vacinado e fica livre da poliomielite. Tomara que chegue a época que nós nos vacinemos contra essa Covid. Né? No item B, o item B de bombom, ele diz qual é o sujeito da frase em destaque no cartaz. Ora, o sujeito, a frase que tem aí no cartaz é: o seu filho quer 2 gotinhas de sua atenção. Vamos lá? Página 20. Página 20, questão 1, letra B, que diz o seguinte: o seu filho quer 2 gotinhas de sua atenção. Certo? Então, o que é que nós temos aí? Quem é o sujeito? É sobre quem eu vou dar a informação. Ora, se eu estou dando a informação sobre filho, não é? Essas 2 palavras, elas não são essenciais. O sujeito é tudo isso. Isso aqui é o sujeito. Tá certo? Mas, se eu retirar essas 2 palavras, filho quer 2 gotinhas de sua atenção. Tá? Parece um lead de uma notícia, né? Mas se eu disser, seu quer 2 gotinhas de sua atenção. Seu o quê? É isso. O quer 2 gotinhas de sua atenção. Viu como se eu tirar essas 2 palavras,
elas não vão... a frase continua a fazer sentido, você continua a entender quem é que quer 2 gotinhas da atenção. Então, esse predicado aqui, tá? Esse predicado, ele está dando uma informação sobre o núcleo do sujeito que é filho. E quantas palavras são realmente importantes? Quantas palavras são realmente núcleo aqui? Somente uma palavra. Portanto, a resposta do item B é que o sujeito, tá? O sujeito é simples. Porque apenas um núcleo da palavra, desta oração, desta palavra, das palavras que compõem o sujeito, é essencial, é substantial, logo é um substantivo para que ela possa existir. Vou continuar aqui, estou aqui, hein? Vocês vão só me ouvir. E no item C, as palavras na frase que indicam que o cartaz dirige-se aos pais da criança, que palavras são? Ora, aí a gente vai observar aqui o seguinte: seu filho, né? Se é seu filho, é óbvio que está se referindo aos pais, ó. Sua atenção, tá? Então, são essas palavras aqui que estão determinando o sujeito, estão ligadas diretamente ao sujeito e estão determinando que ela se refere aos pais da criança. Vamos para a questão 2? Na questão 2, o que é que nós temos? Nós temos aí nós temos frases, pelo menos 6 frases, e o que é que ele quer? Ele quer que você diga quais são as frases em que o pronome se é índice de indeterminação do sujeito. Na questão 2, vamos aqui colocar as respostas. Quais são as respostas? Veja bem, questão 1. Morre-se um pouco a cada insucesso na investigação. Gente, o item 1 é exatamente o item correto. Um dos itens corretos. Por quê? Porque eu tenho um verbo intransitivo. E como a gente viu, e vocês com certeza estudaram também em casa, na aula passada nós vimos que 3 situações nos levam a entender, a identificar que o pronome se, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Uma delas é o verbo intransitivo, tá certo? O item 2, vamos ver o item 2. Encontraram-se impressões digitais na parede. Esse item é correto? Não. Esse item não é correto. Por que não é correto? Porque o verbo não é intransitivo, porque o verbo não é transitivo indireto e porque o verbo não é de ligação. Ok? Então, o que nós temos aqui? O item 2 não é o correto. No item 3, trata-se de uma argumentação muito convincente. O item 3 é correto? Sim. Por que o item 3 é correto? O item 3 é correto porque o verbo ele é transitivo indireto. Professor, o que é isso? Ora, o verbo transitivo indireto é aquele que precisa da preposição para ligar o verbo ao seu complemento. E onde é que ela está? Bem aí, ó. Trata-se de uma impressão, tá certo? No item 4, duvidou-se da palavra dos períodos. Muito bem. Então, ó, o verbo duvidar também atende a essas especificações. Quais? Porque ele é verbo transitivo indireto. Mesma coisinha. Onde é que está a preposição? Aí, ó, da palavra dos períodos, tá? Então, o verbo duvidar também é verbo transitivo indireto. E
A frase 5. Na frase 5, nós temos: deixaram-se provas por toda a cena do crime. Está correto? Não, não está correto. Porque o verbo deixar é verbo transitivo direto. Leu-se o relatório com a defesa do acusado. O item 6 está correto? Também não. Por quê? Porque o verbo ele é transitivo direto, cujo complemento é o relatório. Bem, vamos agora responder a questão 3 da página 20 e nós vamos agora transformar as frases que têm aí sujeitos simples em índice de indeterminação, em frases com sujeitos indeterminados, ok? Vamos lá, na questão 3, ela pede para você fazer isso. Qual é a dica? Observar o verbo. Porque quando você observa o verbo, você vai ver se você vai poder colocar um verbo, uma partícula, um pronome se, tá bom? Você vai ver se você vai poder colocar o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito, ou se você vai colocar o verbo no passado, na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Vamos lá. O detetive comentou ocorrências antigas. Então, como é que ficaria? Eu coloco a partícula se? Não, não coloco. Vou colocar o verbo na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Por quê? Porque o verbo ele é transitivo direto. Comentaram ocorrências antigas. Esta é a resposta. Tá bom? No item B, vamos ver qual é o tipo do verbo, se ele é de ligação, se ele é transitivo, direto ou indireto. Sinhazinha Ramos roubou o anel. Outro verbo transitivo direto. Então, roubaram é a resposta. O verbo vai para a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Roubaram o anel. Certo? No item C, o que é que nós temos aí no item C? Nós temos a seguinte frase: o hospital precisa com urgência de novos médicos. Qual é o complemento do verbo? É de novos médicos. Com urgência aí é o advérbio, tá? Um adjunto adverbial. Então, como é que fica? Eu posso colocar o pronome se como um índice de indeterminação do sujeito? Com certeza. Precisa-se com urgência. Se você quiser colocar esse com urgência lá no final, que é o lugarzinho dele, você pode. Embora aí no livro não tenha vírgula, eu prefiro colocar, tá? Mas uma locução adjetiva, e aí eu tenho uma preposição de novos médicos. Diga-se de passagem, é o que nós estamos precisando mesmo. No item D, o que é que nós temos aí? O delegado resolveu o caso rapidamente. O verbo resolver ele é transitivo direto, então ele vai para o passado. Ó. Resolveram o caso rapidamente. Olha aí a adjunto adverbial, rapidamente. Lá no lugarzinho que ele deve estar no final da oração. Letra E. Na letra E, nós temos: o aluno necessita de bons livros de contos. O verbo necessitar, ele é transitivo indireto. Então, eu posso colocar aqui o índice de indeterminação do sujeito, a partículazinha do pronome se. Necessita-se de bons livros de contos. Ok? Muito bem. Penúltima frase aí, o item F, que é que nós temos? Armamos uma encenação do crime. Armamos o quê? Armaram, ó. Armaram. Por que, professora? Porque o verbo, ele é transitivo direto. Armaram
uma encenação do crime. Certo? Muito bem. E o item G, ó, nós temos Madame Guimarães não o convidou, mas para as recepções. O verbo convidar, né, também é transitivo direto. Não, mas fica. O convidaram mas para as recepções. Anota aí, tá? Corrige aí, anota aí. Beleza? Então vamos para a página 21. Olha só esse quadrinho legal que a gente pode ver do Armandinho. E aí, esse quadrinho vai falar sobre o índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Enquanto você copia aí, depois eu te dou um tempo aí para você copiar. Olha a página 21 aí, né? Qualquer coisa, dá uma pausa e aí você copia as respostas. Bem, leia a tira a seguir. Gambás são animais silvestres protegidos por lei. Vamos deixá-lo em paz, que ele volta ao lugar dele a mata. Que ele volta ao lugar dele, vírgula, a mata. Não tem mais mata, tio. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Uau, que coisa grave, né? Vamos lá. Qual é a crítica apresentada na tira? É o desmatamento, né? Desmatamento que as pessoas fazem para poder fazer o condomínio. E não só condomínios, né? Para fazer vários outros prédios comerciais com fins, construções para fins lucrativos, né? Na fala inicial da tira, qual é o sujeito da oração? Será que tem sujeito? Tem sim. Nós temos o sujeito, ó, gambás. Quando eu digo gambás, são animais silvestres, né? Então, o sujeito é simples, gambá. Vamos lá? E qual é a sua classificação? A gente já acabou de dizer, sujeito simples. Por quê? Porque só um núcleo substancial. O núcleo é aquele que tem a substância mesmo, né? Só existe um núcleo aí na oração. Qual é o sujeito da oração? Vamos deixá-lo em paz? Uou, espera. Professora, eu não estou vendo nenhum substantivo aí. Eu tenho um pronome pessoal oblíquo, beleza, muito bem. Tem também paz, muito bem. E o verbo vamos, ok, mas lembra que o sujeito, uma das classificações do sujeito é que ele é desinicial ou oculto, ele não está lá na oração, mas eu posso identificar. Quer ver isso? Espero que você já tenha copiado aí a resposta. E aí eu vou apagar essa... Ó, você dá uma pausa no vídeo para que você possa copiar depois. Tarará. Vamos agora para a página 21 e a questão 1. Ok? Página 21, questão 1. E o item é o item B. Eu vou apagar agora, gente, o restante das frases para não confundir você. Coisa boa da aula gravada, hein? Que a gente pode dar uma pausa e tentar entender e voltar e reprisar e etc. Tá bom? Vamos lá. No item B, o que é que nós temos aqui? No item B, não, cara. O item C. Ele diz, ó, vamos, essa oração, vamos deixá-lo em paz. Certo? Então, ele quer saber qual é
o sujeito, quem é o sujeito da oração. Aí você vai me dizer assim, olha, essa oração aí, professora, não tem sujeito não, tem sim. Sabe por quê? Porque esse aqui, tudo agora, é o predicado. Ó. Ele começa bem aqui no verbo. Tudo isso aqui é o predicado. Tá vendo aqui? Ó? Tudo isso é o meu predicado. Aqui. Predicado verbal, tá? E depois a gente vai entender o que é predicado verbal. Mas veja, o verbo, olha só, o verbo, eu consigo identificar com quem que ele está casado, com quem que ele está conjugado, não é? Eu consigo identificar com quem que ele está casado. É com o pronome pessoal do caso reto, nós. Quer ver? Pela desinência do verbo, tá? Aqui, pela desinência do verbo, nós vamos deixá-lo em paz. Então, como é que eu vou classificar esse sujeito? Então, a resposta é que o sujeito, ele é desinencial ou oculto. Beleza? Muito bem. Vamos continuar, então. O que é que eles querem mais da gente? Releia a fala abaixo, observando a forma verbal destacada. A forma verbal é cortaram. Lá no último quadrinho, a segunda fala. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Ora, eu tenho cortar. O verbo cortar. Cortar o quê? Eu tenho, então, que o verbo ele é transitivo direto. Vamos observar, ó. Cortaram tudo para fazer um condomínio, né? Certo? Cortaram tudo para fazer um condomínio. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, meu povo, o seguinte, um verbo, ó, o verbo destacado, não é esse que está lá, destacadinho? Então, vamos lá. Nós temos um verbo que, vamos analisar morfologicamente esse verbo, o verbo é esse. Ele está na terceira, o verbo que está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Vocês vão se lembrar desses 4 P's, beleza? Verbo na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Isso indica o quê? Isso indica que o meu sujeito, agora sim, o meu sujeito, qual é a resposta? É isso que ele quer? Vamos ver a pergunta. A pergunta é a seguinte: qual é o sujeito da forma verbal destacada? Sua resposta. Se eu tenho um verbo que está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, então, e esse verbo, ele é verbo transitivo direto, ou seja, não existe aqui nenhum complemento entre o verbo e o seu complemento, aliás, não existe preposição, nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, qual é a minha resposta? A minha resposta é que o sujeito, ele é indeterminado. Eu não consigo, até porque não há neste contexto oracional, não há nenhuma palavra ligada ao verbo que me diga que seja possível identificar o sujeito. Então, eu tenho sujeito indeterminado. Certo?
Muito bem. Continuando. A segunda questão, eles pedem para que nós leiamos aí outra tira. Filme de terror para larvas. Toc, 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 toc. A porta. Estão batendo. Não abra. Muito bem. No primeiro quadrinho, como a imagem reforça o título, né? A imagem do primeiro quadrinho reforça o título, ela é representada pelo desenho, né? O que é que a gente tem aí? Uma larva, o desenhozinho de uma larva, né? Então, mais uma vez, nós temos um texto como pretexto para a análise linguística. Aí, ó. O terceiro quadrinho, aí já pula lá para o terceiro quadrinho, né? Mostra que o tronco é perfurado pelo pica-pau, mas de outro ponto de vista, né? Qual é o ponto de vista apresentado? Então, você não vê o pica-pau furando a árvore, vê? Não. Você vê a larva. É isso que você vê. Você vê a larva. Então, ele é apresentado do ponto de vista da larva. A larva que está no interior da árvore, certo? No interior do tronco. No item C, para que a expectativa criada pelo título da tira em comparação com o que ocorre de fato na história, provoca porque a expectativa criada pelo título da tira, em comparação com o que ocorre de fato na história, provoca humor. Primeiro, é um filme de terror, né? Ele diz que é um filme de terror para quem? Para larvas. Então, há um certo humor porque elas estão assustadas, né? Para elas, para as larvas, elas são momentos assustadores, tá certo? Mas do ponto de vista do ser humano, pica-pau furando um tronco é muito normal, né? Para a larva, não, mas para nós, seres humanos. Então, na frase do segundo quadrinho, ó, na frase do segundo quadrinho diz assim, qual é a forma verbal? Qual é a forma verbal? Então, vocês já devem ter pausado aí o vídeo e já devem ter copiado a resposta da primeira questão. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a segunda questão para que nós possamos entender a forma verbal. Olha, forma está me falando de morfologia. Forma, né? Mudar a forma, ou a forma de. Eu sempre vou lembrar vocês daquele negocinho, hora de morfar, né? Dos Power Rangers. E aí vocês vão perceber. Power Rangers, né? Acho que é. Então, vocês vão observar aqui no terceiro quadrinho o pica-pau, o pica-pau fura o tronco da árvore, né? Em busca de alimento, ó. Em busca de alimento. Certo? Então, quando a gente diz o pica-pau fura o tronco em busca de alimento, o que é que nós temos? A forma verbal do verbo furar. Olha, eu tenho o verbo furar no presente. Então, eu tenho um verbo no presente do indicativo. Tá certo? E quem que fura? Aí ele quer saber o sujeito. Quem é que fura? Quem fura é o pica-pau. Então, aqui, ó, a ação de furar, né, o pica-pau, quantos núcleos eu tenho no sujeito aqui? Aqui eu só tenho um núcleo, só tenho uma pessoa aqui, um animal praticando a ação. Então, aqui, ó, a resposta eu tenho sujeito implícito.
Não é isso que ele quer saber? A forma verbal, eu tenho um verbo do presente do indicativo. É isso? O item é, né? Oh, rapaz. Item é da segunda questão. Estamos terminando, queridos. Então, nós temos aí a forma verbal é pura, né? Que o verbo está no presente do indicativo, e o sujeito pica-pau é simples. Na última questão, ele diz: em que oração há sujeito indeterminado? Justifique e por que essa construção foi empregada na tira, né? Então, o que é que nós temos aí? No item F, que é a última questão. Esse aqui é o item E. E a última questão de hoje, o item F, olha só, estão batendo. E olha só, agora sim nós temos um verbo de ligação, tá? Na porta. Nós temos aí um verbo de ligação. Tá? Estão batendo na porta. O que é que ele quer? Em que oração há um sujeito indeterminado? Não é isso? É essa aí a resposta. Ó, estão batendo na porta, a oração que está lá no último quadrinho. Ele quer que você justifique. Qual é a justificativa? Então, a sua resposta. Qual é a justificativa? Nós temos, há um verbo de ligação, né? O verbo de ligação, que é o verbo estar. A forma dele é essa, ó. Estão. Na terceira, vamos lá. Pessoa do plural do pretérito perfeito. Certo? Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. São os 4 P's, tá? E aí, o que é que ele quer que você diga mais? Porque essa construção foi empregada na tira. Então, olha, essa construção foi empregada na tira para mostrar que as larvas, elas não sabem em quem é que está batendo do lado de fora. Poderia ser um ser humano quebrando uma árvore, né, com um machado, mas nesse caso é o pica-pau. Tá bom? Gente, e a tarefa de casa? Olha, tarefa de casa molezinha. O que vocês vão fazer? Na tarefinha de casa, vocês vão estudar a página 30 e a página 31. Essa página 30 e a página 31, ela vai falar sobre o verbo e os seus complementos. Lembra que hoje nós já estamos vendo transitivo, intransitivo, transitivo direto e indireto? Então, vocês vão estudar isso, tá? Na página 30 e na página 31. Só existe uma questão na página 30. O restante é leitura e compreensão. Então, o que eu quero? Que vocês, agora são vocês que vão gravar um vídeo de, no máximo, 3 minutos, explicando para mim aí o que é esse, o que são esses complementos verbais e quais são os verbos que pedem complemento, tá? Beijo, até a próxima aula.